Aula do dia: o mundo do trabalho e suas texturas na história. Vamos falar hoje sobre o trabalho com toda a sua diversidade de definições e como que o conceito vai se encaixando nas texturas da história. Eu acho que você vai se amarrar. Sabe por quê? Eu curti demais produzir esse encontro. A história muda e você também. Venha historicizar comigo. Aqui tem história na veia. Quando comecei a pensar em criar um caminho para entender o trabalho, percebi que vieram várias questões na minha cabeça e, claro, vou compartilhá-las com você. Você é um trabalhador que veste a camisa da empresa? Você é um trabalhador que se sente realizado no trabalho? Você é um trabalhador que questiona a meritocracia? Você é um trabalhador que defende seus direitos? Você compreende o trabalho como uma obrigação? Você sente prazer ao trabalhar ou você entende o trabalho como uma sujeição? Tantas perguntas, não é mesmo? Mas tem um propósito. A ideia foi criar, com esses questionamentos, a problemática necessária para que tanto você como eu, nós possamos interagir com a definição do trabalho ao longo da humanidade a partir dos nossos posicionamentos atuais. É assim que a história funciona. Do hoje, a gente se desloca para o passado, aprende, descobre, conhece como foi pensado e voltamos para o presente. Criamos os nossos filtros e nos posicionamos. É a mágica da história. E por isso que a história é sedução. Nesse processo de interação entre eu, você e o trabalho, eu vou partir da seguinte definição. Trabalho é todo o processo de transformação da matéria em cultura. E esse processo é realizado pela ação humana. Somos nós que, ao longo de toda a história da humanidade, transformamos a matéria em cultura a partir das nossas ações humanas. É importante frisar também que o trabalho é um fato humano que pode ser entendido por vários ângulos, por meio de uma abordagem técnica, por meio de uma abordagem econômica, por meio da interpretação psicológica e por meio dos posicionamentos sociais. A complexidade do termo nos faz perceber que ele muda ao longo da história. E por isso nós vamos caminhar tentando entender o trabalho para os gregos, o trabalho no período da Revolução Industrial, o trabalho pós-Revolução Industrial e também a mulher como o ser humano produtor de trabalho. Essas abordagens revelam que é importante a gente saber que o trabalho se coloca naquele conjunto de conceitos que mudam ao longo dos espaços e dos momentos históricos que o ser humano está. Então, é importante a gente saber que o trabalho é algo mutável e que se adequa segundo a realidade de cada momento histórico no qual está inserido. Preparado o recorte para a nossa reflexão, a gente vai percebendo que ao longo da história, os sujeitos que vivenciaram o conceito de trabalho entenderam de formas bem diferentes. Um bom exemplo que a gente pode começar é pelos gregos, que por sinal, que civilização magnífica e como aprendemos tanto com eles. Os gregos entendiam o trabalho como a ação física e espiritual para a realização de um determinado fim. E qual era este fim? Ao agir sobre a natureza, eles não acreditavam, eles não pensavam em transformar a natureza, mas sim se adequar
a ela. Olha que ponto de vista interessantíssimo. Em vez de modificar, se adaptar, respeitando as forças da natureza. Impressionante isso, né? Que ensinamento para nós. Nós podemos conviver com a natureza, se adequando a ela e não a transformando. Vou ficar por aqui pensando por alguns segundos sobre isso. Saindo dos gregos que pensavam o trabalho como uma relação perfeita entre o esforço físico com o espiritual, quando abrimos o nosso leque de interpretação, podemos pensar no mundo ocidental. E aqui, no Ocidente, por vários momentos, foi pensado o trabalho com uma divisão entre o trabalho físico e o trabalho intelectual. Essa divisão trouxe uma grande diferenciação na sociedade, pois aqueles que acreditavam que realizavam o trabalho intelectual eram mais valorizados do que aqueles que exerciam o trabalho físico. Te pergunto com todo respeito, pense com carinho, você conhece essa realidade? Você conhece essa realidade no Brasil atual? O trabalho mexe conosco. O trabalho mexe com os nossos preceitos, mexe com os nossos brios e nos coloca numa posição. Precisamos refletir sobre o trabalho e como convivemos com o trabalho. Até porque para buscar mais autonomia naquilo que eu faço. Buscar um posicionamento para aquilo que nós fazemos. Não é mesmo? Em meados do século XVIII, por volta de 1750, ocorre na Inglaterra a conhecida e famosa Revolução Industrial. E por que ela precisa ser pensada quando falamos no conceito de trabalho? Porque foi durante os acontecimentos dessa revolução que a máquina foi incorporada definitivamente ao trabalho humano. Foi um fato muito importante porque houve um processo de grandes transformações. O trabalho artesanal deu espaço para as manufaturas e logo em seguida as manufaturas abriram e se transformaram em grandes indústrias movidas à máquina a vapor. Nesse processo evolucionário, aumentou-se a velocidade da produção, aumentou-se a quantidade de produtos industrializados. E agora, mais do que nunca, a partir da ideia do trabalho voltado para os grandes mercados, houve a formação do capitalismo, onde se construiu a ideia de que tempo é dinheiro, que é necessário trabalhar para consumir e que é necessário também lucrar a partir das atividades humanas. Por outro lado, a Revolução Industrial também trouxe à tona a exploração dos trabalhadores urbanos, a exploração do operário. E aí, uma divisão foi muito bem observada pelo pensador Karl Marx. A ideia de quem é o proprietário dos bens de produção e, do outro lado, aqueles que vendem a força produtiva. Sem dúvida nenhuma, a Revolução Industrial trouxe uma grande metamorfose para o mundo do trabalho. E no período posterior ao século XVIII, vamos tentar entender todas as consequências que ela trouxe para a humanidade. Buscamos, na obra de Karl Marx, uma das ideias que foi pensada lá no século XIX e que ainda está presente aqui no nosso mundo, em pleno século XXI, nas relações de trabalho que caracterizam o processo de envolvimento entre trabalhadores, indústrias e patrões. É a questão do trabalho alienado ou a alienação do trabalhador.
Segundo Karl Marx, o trabalhador, no ritmo alucinado das fábricas, no ritmo das produções industriais, ele perde a referência do que está fazendo no todo. Ele se preocupa apenas em produzir sem ter a noção do trabalho final do que ele produz. E esse ritmo alucinante de trabalho, ele acaba transferindo para a sua vida cotidiana, muitas vezes perdendo seus espaços, seus momentos de lazer, de estar com a família e também de estudos. Mas esse assunto eu vou falar num outro encontro, quando vamos destrinchar ou tornar mais fácil para o seu entendimento as ideias de Marx e as teorias marxistas. Deixo aqui uma sugestão para você que ainda não assistiu ou para você que já assistiu, assistir novamente a clássica obra, o filme feito por Charles Chaplin, o famoso Tempos Modernos. Ali ele traz toda uma ideia como se pode pensar a alienação do trabalhador. É uma crítica muito bacana. Fica a dica, fica a sugestão. Antes de continuar, eu quero dizer para você que eu fico muito feliz que você está acompanhando comigo essa linha de raciocínio, tentando encontrar nas texturas da história trajetos para refletirmos sobre o trabalho. Já passamos pela definição do conceito, fomos para a Grécia, viemos para o mundo ocidental, fomos para a Revolução Industrial, passamos pelas teorias de Marx e agora, a partir desse momento, eu quero que você pense comigo o trabalho feminino, a mulher que trabalha. Como que ela pode ser entendida? Como ela pode ser pensada? Para ajudar a nossa reflexão, vamos voltar lá no Brasil antes da chegada dos portugueses. E a divisão, naquela época, seguia um comportamento muito interessante. Os homens eram responsáveis pela caça, pelas guerras, pela pescaria e para preparar a terra, o trabalho era o feminino. A mulher era responsável por preparar o solo, plantar e fazer a colheita dentro de uma agricultura de subsistência. Quando os portugueses chegaram aqui, eles não conseguiram perceber essa divisão social que havia na cultura indígena. Tentaram escravizar os índios para que eles trabalhassem nas lavouras de cana-de-açúcar, mas não conseguiram. E isso foi um dos motivos que até hoje você deve ouvir como uma fonte de racismo e muito preconceito, que o índio não gostava de trabalhar, o que o índio não gosta de trabalhar. É mole. A falta do conhecimento histórico faz as pessoas realizarem tantos julgamentos errados, não é mesmo? Ao longo da história do Brasil, a gente vai perceber, vai encontrar um comportamento que se desloca ao longo de toda a nossa existência enquanto nação, enquanto Estado-nação, que é a questão da dupla jornada da mulher. Pois é, a maioria das mulheres no Brasil, elas têm que trabalhar fora de casa e dentro de casa. Ela assume a criação dos filhos, ela assume a organização da casa e também tem que trabalhar fora da casa para complementar o orçamento familiar. Ao mesmo tempo que isso acontece, a gente vai percebendo que, apesar da mulher estar conseguindo encontrar novos espaços para o trabalho, ela continua tendo uma falta de valorização, pois em cargos onde o trabalho é disputado entre um homem e uma mulher, costumeiramente a mulher ganha menos que o homem. É o machismo estruturado e institucionalizado no nosso país, no nosso querido Brasil. Outra coisa que eu quero chamar a atenção também é a questão do trabalho doméstico. Muitas mulheres não trabalham fora de casa, só trabalham em casa, cuidando da família e da casa. E a nossa legislação não reconhece o trabalho doméstico. Assim, ela não consegue ter nenhum tipo de direito trabalhista. Já parou para pensar nisso? Como pode, em pleno século XXI, ainda não termos uma legislação que regula o trabalho doméstico no Brasil?
Chegamos ao final do nosso encontro. Eu quero dizer para você que foi muito especial estar aqui conectado, juntos, fazendo uma reflexão sobre o trabalho. Eu espero que você tenha pensado, refletido e se posicionado em relação a tudo que eu disse por aqui. Estou elaborando outros encontros, outras reflexões, outros momentos e gostaria que você, sempre que pudesse, estivesse procurando nas plataformas de podcast e também no blog Sementes Dementes os nossos novos episódios. Até o próximo encontro, até a próxima conexão. Aqui a história é sedução. Aqui a gente tem história na veia. Até mais. Valeu. Tchau, tchau. Aula do Dia é uma produção Projeto Sementes Dementes.